Fala, galera do Mundo na Bola, nós estamos aqui com o já famoso especial Estádios para o Flamengo. Não se esqueça, antes da gente falar desse episódio número 3, que a gente vai falar sobre a morte do Maracanã e por que o Maracanã não é um bom estádio para o Flamengo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Esse episódio é um pouco triste, né, porque vai falar de uma coisa delicada. Todo torcedor do Rio de Janeiro tem uma relação especial com o Maracanã. Só que o Maracanã já não é mais o estádio que era. A gente vai falar dos problemas do Maracanã sem entrarmos na discussão sobre a licitação. A gente vai falar simplesmente dos problemas que o estádio tem tecnicamente. Então, se liga aí, a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Então, bora começar, bora falar do Maracanã e por que o Maracanã não é mais um bom estádio para o Flamengo. A gente vai falar da parte técnica. Então vamos lá, vou falar sobre a arquitetura de estádio e eu vou me apresentando enquanto a gente está falando, né? A gente vai falar sobre acústica, a gente vai falar sobre proximidade da arquibancada para o gramado, a gente vai falar de inclinação da arquibancada e a gente vai falar de estresse visual. Bom, eu sou arquiteto, trabalhei no Brasil no mercado imobiliário durante muito tempo e no episódio 1 e 2 a gente falou, eu usei um pouco da minha experiência no mercado imobiliário para falar do negócio estádio, de como fazer, como comprar o terreno e etc. E a partir de agora eu vou falar da minha experiência como arquiteto. E desde 2009 que eu estou na universidade, a partir de 2013 eu me tornei professor da Universidade de Wellington, na Nova Zelândia, Universidade de Vitória, em Wellington, na Nova Zelândia, e eu sou professor de arquitetura. E eu liderei por muitos anos uma pesquisa internacional sobre estádios de futebol. Hoje eu sou parte, não lidero mais, sou parte da pesquisa, que fez um levantamento de estádios pelo mundo, tentando descobrir quais eram os fatores, tecnicamente falando, não é aquela coisa de observação, alçapão, é descobrir por que alguns estádios são mais eficientes em favorecer a equipe local do que outros. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu vou pegar esse estudo e vou aplicar ao Maracanã e vou usar alguns exemplos internacionais para ilustrar as minhas explicações. Então vamos lá. Acústica. Qual é a ideia do estádio? A ideia de um caldeirão, a ideia de favorecer o time local é fazer com que o grito da torcida, de fato, exerça uma interferência no time adversário. Imagine que você tem um estádio cujo desenho arquitetônico, cuja estrutura do estádio, a distância da arquibancada para o gramado, etc., diminua o som da torcida no jogador adversário, ou para incentivar o jogador do seu próprio time. Então a acústica é fundamental. O desenho da arquibancada, somado com a cobertura, deve favorecer que o som rebata e volte o mais alto possível para o gramado. A segunda questão é a proximidade da arquibancada para o gramado. E eu vou explicar isso com mais detalhes quando a gente falar da inclinação e do estresse visual. E eu vou explicando isso mostrando algumas imagens para vocês. E eu vou começar falando aqui do estádio do Borussia Dortmund, nessa imagem, configurado para jogos da Champions League. Como é que eu sei isso? Porque nessa parte aqui que eu estou mostrando com o mouse, é a famosa Yellow Wall. E nessa Yellow Wall, os torcedores nos jogos da Bundesliga ficam em pé e as cadeiras são todas removidas. Na configuração para jogos europeus, é preciso que haja cadeiras e as cadeiras são colocadas. É um espaço vertical, diferente do outro lado, como você pode ver. No outro lado, existem dois blocos, né, superior e inferior. No lado da Yellow Wall é um bloco só. Você tem os acessos, você pode ficar em qualquer lugar. E é um espaço para 24 mil pessoas. É impressionante, é sensacional. Outra coisa que eu estou querendo demonstrar nessa foto também, agora eu estou mostrando o lado oposto, né? A Yellow Wall está aqui onde eu estaria, né? Desse outro lado aqui. E o que a gente está vendo aqui é o desenho da cobertura que foi desenhada, foi instalada para que o som da arquibancada batesse e voltasse para o gramado. Inclusive, os fechamentos aqui atrás
são fechamentos plásticos, acrílicos ou policarbonato, não sei exatamente, que também foram colocados posteriormente para ajudar na manutenção que o som ficasse dentro do estádio e se voltasse ao gramado. Aqui a gente vai começar a falar do outro aspecto, e eles são todos relacionados. A distância da arquibancada para o gramado, a inclinação da arquibancada e o estresse visual. E eu vou começar pelo estresse visual. O estresse visual é uma análise que foi feita alguns anos atrás, não para o futebol. Eu desconheço, como pesquisador nessa área, eu ainda não encontrei nenhuma publicação fazendo essa análise para jogadores de futebol, mas existe para jogadores de rugby. Eles foram medidos, alguns jogadores foram medidos utilizando uma série de câmeras, filmando um jogador específico, né, vários jogadores, mas um durante o jogo inteiro, analisando o comportamento visual desses jogadores, e mediu-se, descobriu-se que durante uma partida de rugby, o jogador, ele, para acalmar o estresse visual, ele procura locações dentro do estádio para que ele possa olhar e desviar os seus olhos da confusão da arquibancada ou do próprio jogo. Isso acontece muito. Não, nós estamos falando de 3 ou 4 vezes, não. Isso acontece praticamente a cada 1 minuto e meio. E se notou que é uma relação direta com o desenho da arquibancada. Quando a arquibancada é muito inclinada e próximo ao gramado, o jogador, para conseguir desviar ou diminuir esse estresse visual, ele precisa mover a cabeça inteira olhando para cima. Por quê? Porque a arquibancada e o próprio gramado, o próprio jogo, provocam o estresse visual. Então, o único lugar é olhar para cima. Quando a arquibancada não é muito vertical e é uma cobertura muito grande, simples, plana, o jogador não precisa movimentar a cabeça, basta que ele coloque o olho rapidamente. Esse desvio é rápido, acontece entre meio e 3 segundos, não é algo muito demorado, mas interfere na eficiência dele dentro do jogo. Então, fazendo essas medições do estresse visual, descobriu-se, por exemplo, que alguns erros, algumas perdas de bola, algumas movimentações erradas aconteciam logo depois ou durante esse movimento de olhar para cima, para relaxar do estresse visual. Então, a partir desse estudo é que começaram a se desenvolver desenhos arquitetônicos que mantivessem o jogador sem relaxar. Não tem. Para você relaxar, você precisa olhar para cima, aumenta o seu tempo fora do jogo e proporciona erros. E é importante dizer que isso vale muito mais para times visitantes. Os times locais, eles se acostumam com isso e depois de se acostumar, já não tem o mesmo impacto de estresse. Continuar. Aqui o Santiago Bernabéu, exemplo sensacional. Tem uma cobertura eficiente, rebate o som, é super vertical, tem uma capacidade para 81 mil torcedores. Aqui o antigo Mestala, do Valência, um estádio espetacular também, apesar de não ter a cobertura, tem essa arquibancada que é um estresse visual por si só, né? Extremamente vertical, no centro do gramado, normalmente acontece nas partes próximas do gol, nesse caso aqui do Mestala, é na parte lateral. Muito próximo, você vê que as cadeiras são muito próximas ao gramado, provavelmente distância mínima, né? E é claro, não podemos esquecer da famosa La Bombonera, né? La Bombonera é um clássico, é o estádio sul-americano, todos conhecem, já ouviram falar, tem quase tudo para ser um estádio perfeito em termos de caldeirão. É super inclinado, é próximo do campo, só faltou a cobertura. Tem esse prédio aqui, onde são os camarotes, ajuda um pouco na acústica, porque ajuda a refletir o som das arquibancadas de volta para o gramado, mas não é totalmente eficiente. O que a gente quer mostrar para vocês, o que a gente quer falar aqui é o seguinte: a gente quer trazer para vocês o entendimento dos problemas que acontecem no Maracanã, porque o Maracanã é fruto da aplicação dos guias da UEFA e da FIFA para essas arenas sépticas, onde a ideia dessas arenas FIFA, essas arenas da UEFA, as novas arenas para jogos internacionais, não é fazer pressão no adversário, é ter um espetáculo. É que seja perfeitamente confortável para todo mundo. E se você olhar um estádio, por exemplo,
com essas características, é difícil, a circulação é difícil, você talvez tenha dificuldade de ver próximo ao campo, você tem que se levantar com mais frequência, não é ideal, você não vai ter espaço para suas pernas, a pessoa vai passar na sua frente apertadinha, é diferente. A lógica, o raciocínio, o racional de um estádio com essa verticalidade é diferente de um estádio que foi desenvolvido seguindo esses manuais da FIFA. E o Maracanã é sim o fruto disso e eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é mais um estudo de arquibancada, mostrando como funciona, tem uma continha para fazer, mas eu quero tratar de um assunto específico. Eu quero mostrar o que é o Maracanã hoje. O Maracanã hoje é o seguinte: se você sentar na última cadeira do anel principal, atrás do gol, a distância, a sua distância até o gol é de um campo de futebol. É muito longe. É muito, muito longe. E a distância do gol até a primeira linha de torcida ali, na última linha de arquibancada, são 28 metros. É longe demais. E o que eu quero mostrar com isso? O que isso quer dizer? Vou fazer uma comparação. Aqui você tem, desse lado, o Maracanã, e aqui você tem o Santiago Bernabéu. Estádios com praticamente a mesma capacidade. O Bernabéu um pouco mais, né? O Maracanã hoje tem capacidade para 78 mil, o Bernabéu para 81 mil. E olha só, essa é a distância, né? Como eu te mostrei anteriormente. E essa é a distância, é a mesma distância. Se eu pegar a distância e colocar aqui a distância, você vai lá quase na intermediária, certamente fora da área. Ou seja, é muito mais longe. O Maracanã com o Bernabéu é muito mais longe. Se a gente continuar fazendo essa análise, tem outras coisas que a gente vai descobrir. E agora, eu vou continuar fazendo essa análise do Maracanã com o estádio do Borussia, o Signal Iduna Park. E aí é mais curioso ainda, né? Olha só a distância e olha só a distância. Agora eu usei como referência a distância da Yellow Wall, da última linha da Yellow Wall até o gol. E eu peguei do gol até o que seria, desse lado aqui, o topo da Yellow Wall. Não chega nem na metade da arquibancada. E se a gente continuar essa análise, tem essa coisa mais interessante. Vamos trazer a arquibancada inteira, então, né? Vamos trazer a arquibancada inteira. Olha só. Olha que coisa maluca, galera. Olha que coisa maluca. O que a gente tem aqui, eu fiz um triângulo usando um dos ângulos o gol, o outro o topo da arquibancada. Coloquei aqui o gol e onde seria o topo da arquibancada. Cabe quase inteiro, é uma coisa absurda. Absurdo. O Maracanã, portanto, eu vou falar do Maracanã quando estiver encerrando, eu vou fazer o parecer geral do Maracanã. Mas eu vou continuar minhas comparações aqui. Outra coisa importante nessas comparações é a área que sobra. É a área que não é necessariamente uma área para assistir o jogo, é uma área que exige manutenção, segurança, circulação. E aí eu estou comparando o Signal Iduna Park, que também tem uma capacidade para praticamente 80 mil lugares, com o Maracanã. Olha a quantidade de área sobrando. E essa área é custo. Essa área impacta no seu imposto, você precisa de mais segurança, você precisa de mais gente para orientar as pessoas, limpeza, manutenção, tudo fica mais caro. E é claro, né? Como vocês notaram, a cobertura, né? Mas a cobertura eu vou falar um pouco mais para frente. Aqui um do lado do outro para vocês compararem. E eu vou dar uma ideia para vocês das dimensões do Maracanã. Aqui nós temos Stamford Bridge, o estádio do Chelsea. E agora eu vou mostrar para vocês o Maracanã. Vocês vão ver a diferença. Maracanã, Stamford Bridge. Olha a diferença do tamanho. Alguém pode dizer, mas Fabrício, pô, mas tá, né, calma aí, tamanhos diferentes, tá? Não. Esses dois traços aqui, cada um deles tem 100 metros. Isso é o tamanho real, o comparativo real do Maracanã com o Stamford Bridge. O Maracanã tem, no maior lado, tem 320 metros contra 200 do Stamford Bridge. E do Stamford Bridge, que é um estádio legal, dentro é legal, mas por fora, cara, eu não gosto. A entrada tem um monte de predinhos, não é legal. E no outro lado, no lado menor, 280 contra 180. Alguém vai dizer, claro, com razão, mas Fabrício, porra,
Maracanã, 78 mil pessoas. Stamford Bridge, 41 mil, é metade. É justo. Eu acho que é um comentário legal. Então, vamos fazer o comparativo com outro estádio. O Santiago Bernabéu, que é maior, tem mais capacidade do que o Maracanã. O Santiago Bernabéu são 220 por 200, contra 320 com 280. Você não precisa ser um expert em nada para ver que o Maracanã é um estádio mais caro do que o Santiago Bernabéu para operar. Só a cobertura do Maracanã é um absurdo. O custo operacional do Maracanã é muito maior do que a maior parte dos outros estádios. E tem outros problemas. Vamos continuar olhando. Aqui, o que você está vendo aqui é o Estádio da Luz, num jogo entre Benfica e Portimonense pela Copa de Portugal. Simplesmente, o anel superior foi fechado e a redução, o impacto no custo operacional do estádio para um jogo para apenas 20 mil pessoas é desproporcional. Você está usando ali menos do que um terço do estádio e você tem uma redução de praticamente 50% no operacional do estádio em dias de jogos, segundo o gerente do estádio do Benfica, com o qual eu falei. E é um estádio excelente também, não é perfeito, mas é excelente. Você vê a distância, desculpa, deixa eu passar o próximo vídeo, você vê aqui a distância para o gramado. Você está lá pertinho do gramado, um estádio que se você gritar, o jogador te ouve. Tem a cobertura, é um estádio, sem falar que é lindo, né? O Estádio da Luz é espetacular. E eu vou encerrar esse papo fazendo a análise geral do Maracanã. A acústica do Maracanã é péssima. A cobertura, ao invés de refletir o som de volta, absorve a maior parte do som. Então diminui o seu grito, o grito do torcedor, não chega no gramado na mesma altura que vai chegar no Santiago Bernabéu, por exemplo, ou no Signal Iduna Park. Muito pelo contrário, o estádio, a cobertura do estádio foi desenhada para diminuir o barulho que você faz como torcedor. Segundo, a distância e a inclinação da arquibancada fazem com que seja muito simples para o jogador adversário ter aquele relaxamento lá do estresse visual. Ele levanta os olhos um pouquinho, ele já tem a cobertura do estádio. E o torcedor está muito longe, principalmente atrás do gol, do gramado. Olha o que o Maracanã poderia ser. Se, é claro, tivesse um desenho adequado. Essa reforma é praticamente impossível de fazer. O custo vai ser elevadíssimo. Nós não falamos na licitação, nos problemas da licitação, divisão do estádio. Nós só falamos aqui nas partes técnicas. A inclinação da arquibancada não é ideal. A cobertura do estádio é caríssima e absorve o som do torcedor. O custo operacional, vocês viram o tamanho do estádio, é gigantesco comparado com outros estádios pelo mundo, porque tem muito mais área para manter, paga mais imposto. E no frigir dos ovos, quando o Flamengo joga no Maracanã, o que a torcida faz é um milagre de conseguir tornar o Maracanã um caldeirão. Mas imagine se o estádio fosse desenhado para ser um caldeirão. Imagine quão mais poderosa seria a torcida do Flamengo num estádio desenhado para aumentar ainda mais o efeito da torcida. Além disso, toda vez que o Flamengo joga no Maracanã, mesmo enchendo e mesmo fazendo lucro, faz menos lucro do que deveria, porque o custo operacional do estádio é muito elevado. Então, no fundo, acaba não valendo a pena. Galera, não se esqueça, esse é o episódio número 3. Deixe seu like, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo. Esse vídeo é legal, um vídeo importante. Assista os outros episódios. O primeiro foi sobre localização, que foi bem bacana. O segundo foi sobre o negócio, propriamente dito, como é um negócio, o estádio de futebol, como paga a construção. E agora a gente está falando da arquitetura. No próximo será especial. Eu vou falar o que seria um complexo com o estádio do Maracanã, um trabalho que foi feito aqui na universidade onde eu trabalho, na Nova Zelândia. E, finalmente, o último, eu vou mostrar um desenho, uma proposta para o estádio que seria ideal para o Flamengo. Não se esqueça, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Meu nome é Fabrício Kika, aqui no Mundo na Bola. Porque aqui, galera, futebol é muito mais que um esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol.